Olá, centelhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como sempre fala a Mai, né? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a Mariana e com a sua que tá aí também assistindo a gente. Com as nossas centelhas, né, Com Mariana? as nossas E olha aqui centelhas. que convidada super especial que tá aqui do meu lado, que para muitos aqui já é super conhecida, já é de casa, não tem segredo nenhum. A nossa Mariana Neves. Que prazer ter você aqui no canal Centelha Divina. Inclusive, nós já temos um outro vídeo que você participou, o Sim. Centelha Divina TV. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem também um bate-papo que a gente teve também com a Mariana e um vídeo mais antigo. Mas eu vou colocar aqui para você Que relembrar ou legal. ver pela primeira vez, né? Quem não viu ainda. Seja bem-vinda, Mariana. É, o seu prazer é todo meu de ter esse bate-papo aqui com você, principalmente com esse assunto que eu sou tão apaixonada. Maravilha, maravilha. E vamos falar sobre o que hoje, Mariana? Vamos falar. Ninguém melhor que você mesmo, né? De se apresentar. Olha, a gente vai falar. Esse assunto é um assunto tão vasto, com um nome tão pequeno, né? A gente vai falar hoje sobre o tarô, Maravilha. sobre a roda de possibilidades. A gente vai falar como seria se a gente conseguisse espelhar a nossa alma e alcançar todas aquelas respostas que a gente faz perguntas, perguntas e nunca vem a resposta. É Sim. sobre isso que a gente vai falar hoje. Nossa, isso é sensacional. E agora, aproveitando essa virada de ano, eu acredito que não tem momento mais propício do que esse, Verdade. Já né? estamos chegando em 2022. Mais Chegou. um ano. Exatamente, chegou. Esse é o momento para a gente falar sobre isso, apesar de que qualquer momento do ano, só que virada de ano torna-se Não é? mais Mas especial, é né? mais emocionante. Exatamente. Sim, sim. Inclusive fazer planos, né? Tem muita coisa que a gente pode programar para um ano novo, então tem tudo a ver. Nana, já que a gente vai falar sobre tarô, o que que é o tarô? Para pessoa que está ali em casa agora assistindo a gente e não conhece sobre o tarô, o que vem a ser o tarô? É, Elson, eu sempre falo assim que por muito tempo eu tive muito preconceito com o tarô, porque o tarô pode ser muitas possibilidades, né? Depende de quem está usando o tarô, sabe? Então, por exemplo, a gente tem o tarô que ele serve apenas para adivinhação. Então, você vai num tarólogo para saber se determinado negócio seu vai dar certo ou errado, e se o tarólogo fala para você, ixi, não vai dar certo, pronto. Toda a prosperidade que você estava investindo naquele prospecto vai por água abaixo porque Sim. você deixou uma outra pessoa adivinhar para você aquilo que você mesmo poderia cocriar. Então, quando você pergunta, Nana, o que, que é o tarô? Eu vou falar o que, que é o tarô na minha vivência, na minha experiência. Eu trabalho com o tarô há muitos anos, né? Eu jogo tarô desde que eu tenho 11 anos de idade, vou fazer 42, então. E jogo mesmo, tá? Não é que joga aí parou de jogar por 3 anos e Sim, voltou, né? sim. Porque às vezes a gente tem um hobby. Faz parte da sua vida realmente, né? Faz parte da minha vida. Então, vamos lá com essa pergunta. O que é o tarô? O tarô, para mim, é um guia, é um mestre, é um guia interior. É de verdade um GPS. A gente foi lançado aqui nessa experiência temporariamente humana sem GPS, É irmão. verdade, é verdade. Colocaram a gente aqui e a gente não sabe quem sou eu, para onde eu vou, quais são os meus dons, quais são os meus talentos, aonde estão os meus desafios, aonde estão os meus obstáculos. E essa ferramenta, ela vai espelhar para você aquilo que está no teu inconsciente. Né? No seu inconsciente tem toda a bagagem, é toda a biblioteca que você precisa para ter uma jornada com mais aproveitamento aqui na Terra. E o tarô ele consegue de verdade te dar essas direções através de imagens arquetípicas, através de verdades que estão veladas não só no nosso inconsciente, como no inconsciente inteiro da humanidade. Tarô vem de rota, de roda, de rota da vida mesmo. Então, ao longo do percurso da sua vida, você vai passar por todos os arcanos. E por isso teve alguns arcanos que, como eu comecei muito novinha, eu não tinha maturidade para entender a lua, o éon, que é o julgamento. E por mais que eu tentasse entender, eu não conseguia porque eu não tinha vivência ainda, sabe? Porque eu não tinha chegado nesse ponto ainda desse arquétipo. Então, quando você entende a jornada do tarô, você vai entender a sua jornada do herói, a sua caminhada de vida. E por isso que para mim ele é tão fascinante. E eu uso ele de uma maneira mais
terapêutica do que adivinhatória. Exatamente. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você. Tem alguma coisa a ver com a adivinhação mesmo? Assim, imagina assim, é um leigo perguntando para uma expert, né? Tem alguma coisa a ver com a adivinhação? Eu acredito que muitas pessoas podem ter esse tipo de Sim. dúvida, né? Vamos pensar assim, eu vou te dar um exemplo, porque a minha cabeça ela funciona muito com imagens. Maravilha, Então, melhor. pensa assim, ó, você me traz uma semente e você não tem a menor noção do que é essa semente. E eu sou uma agrônoma especialista. Aí eu pego essa semente e falo, Elson, no futuro você vai ter uma macieira. Você vai sair falando, a mina é adivinha. Olha aqui a minha maçã. Ela falou e hoje eu tenho uma maçã. Mas, se você não tiver o adubo correto para essa maçã, o solo correto para essa maçã, talvez a sua macieira não dê frutos. Então, o tarô é adivinhatório? Em parte, sim, porque eu vou conseguir ler qual é a energia que você está me trazendo, qual é a sua semente desse momento. Então, eu consigo ver através, porque tudo é ação e reação. Aquilo que eu estou vibrando hoje vai me levar para uma reação. Isso. E eu consigo prever essa reação pela energia que você está trazendo agora. Só que eu não gosto de dizer que ele é adivinhatório, porque eu poderia falar para você, o teu solo está fraco, então você não tem uma macieira. Mas se você se conhece, você vai falar, que é isso? Eu vou examinar o solo, eu vou colocar os nutrientes necessários, eu vou colocar o adubo que é necessário, e você vai ver, eu vou ser o maior produtor de maçã do mundo. Então, eu fiz uma previsão para você, mas você se conhecia e não aceitou essa previsão e foi além da minha previsão. Exato. E aí o meu lema é, a melhor maneira de prever o futuro é você criá-lo. Então, as cartas vão direcionar a sua energia para que você possa criar a sua realidade. Então, por isso que eu falo, é adivinhatório porque a gente vai conseguir perceber qual é a vibração que você está trazendo. E através da sua vibração, você vai levar a sua manifestação. Mas se você muda essa vibração através de um aprendizado e através de um conhecimento, você manifesta aquilo que você deseja e não aquilo que está predestinado a você. E olha, sensacional isso. E uma coisa muito importante, muito legal que eu vi que você falou, é a participação, né? Você falou que com 11 anos de idade o tarô entrou na sua vida. E como é que foi esse processo? Você tão novinha, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos. E assim, ele gosta de assistir desenhos, massinha de modelar, os brinquedos dele, computador. Mas para você, tão novinha, com 11 anos, como foi essa iniciação do tarô na sua vida e como é que ela é até hoje, né? Já que faz parte realmente no seu dia a dia. Eu te agradeço por fazer essa pergunta, porque eu gosto muito de relembrar disso, porque quando a gente conta, parece que a gente vive de novo, né? Eu passei por algumas coisas muito cedo na minha infância, que eu acho que eu fiquei muito vulnerável emocionalmente. Então, muito nova, eu tive um abuso sexual, vim numa família de 5 irmãos, então é aquela família que é super bem estruturada, super legal, mas você se sente sempre, né? Assim... Tem muita gente ali para ter a atenção dos pais, né? Exato. Então, eu não falava para os meus pais do que aconteceu, eu não falava para os meus pais das minhas dores. Então, eu era muito a carta do eremita, que é uma carta de uma pessoa que mais era introspectiva do que extrovertida. Mas eu tive sempre muita conexão com a espiritualidade, com a natureza, e eu pedia ajuda, né? Eu pedia para que, de alguma maneira, o meu sofrimento, a minha dor, pudesse me trazer uma clareza. Eu queria entender quem eu era e por que eu tinha vivenciado determinadas coisas. E aí eu fui uma vez com a minha mãe numa loja de produtos naturais, esotéricos. E quando eu falo para você então, não querendo te cortar, até os 11 anos você não tinha realmente nenhum contato com o tarô. Nenhum, não tinha família, não tinha nada, né? Aí foi nessa experiência que eu gostava de usar batas indianas, essas coisas indianas. Aí minha mãe me levou numa loja para eu comprar uma bata, uma saia indiana para mim. Incenso, sempre gostei. Quando eu cheguei na loja e vi o deck do tarô de Tote, ele brilhou, cara. Sabe aquele negócio magnético, assim, que você falou, meu Deus, o que é isso? E era um deck grande, um tarô importado, um tarô na época que era caro, hoje ele custa, em média, R$500. Naquela época, para minha mãe dar um presente desse para uma criança de 11 anos, que nem sabe o que é aquilo. Sim. Mas eu pedi com muita vontade, eu falei, mãe, eu preciso disso. Aí minha mãe falou para a vendedora, ela pode abrir, ela pode ver, ela pode conhecer o que é. Não, é lacrado, é importado, se for... Não sei como eu ganhei esse tarô. Olha só.
E eu cheguei em casa, a primeira experiência que eu me lembro é eu colocando ele na minha cama, botando o 0, o 1, o 2, o 3, que são os arquétipos. E como eu te conheci, os arquétipos se apresentavam para mim, do tipo, oi Mariana, eu sou o Elson, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou empresário. Aí eu, olha, o imperador. Então, as cartas iam se apresentando como entidades para mim. Porque vamos lembrar que naquela época não tinha o acesso que a gente tem hoje à informação. Sim, exatamente. E inclusive também, é uma coisa que na hora que você falou sobre o valor, R$ 500 é importado, eu me lembro muito da época dos LPs também. Sim. E hoje em dia você, para baixar uma música, é super simples, né? Rapidão você consegue ter uma música. Eu acredito que com 11 anos, naquela época, não tinha tantas opções, talvez, de Não tinha, decks, né? não tinha mesmo, não tinha. E para mim hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu falo que eu relembrei, porque era um conhecimento que talvez a minha alma já tinha e eu acessei de novo, né? Eu fui ter o primeiro contato com uma apostila de tarô, eu já tinha 16 anos. Mas eu anotava tudo que as cartas me falavam e eu jogava para amigos, para os funcionários que às vezes vinha na minha casa. Então eu comecei a trabalhar ele comigo primeiro e com as outras pessoas. E as perguntas que eu fazia, as cartas me revelavam. Olha que interessante, Nana. Então, assim, pra mim, eu fui acessando o meu inconsciente, aí eu parei de me sentir vítima, de me sentir coitadinha. Eu comecei a ressignificar as minhas dores, eu comecei a compreender os meus pais. Então, foi dessa maneira que o oráculo entrou na minha vida como um verdadeiro mestre. Sim, Só que eu ainda achava que tarô era adivinhatório, porque o tarô pra mim era aquela coisa das ciganas que vou fazer um trabalho pra você, exatamente. Exatamente. fizeram, não confia nos seus amigos, A né? gente vê muito em poste também, Faz anúncio. amarração. Orelhão tinha muito antigamente. E Deus me perdoe me parecer, né, com isso, porque não era essa energia mesmo que eu Sim. me conecto. E aí foi a primeira vez que eu vi o Vit Pramad, um querido amigo hoje, pessoal, que ele lançou o tarô, o livro dele que era Tarô, uma abordagem terapêutica. Aí me deu luz quando ele falou que o tarô era terapêutico e não adivinhatório. Então hoje eu sou psicóloga e a psicologia inclusive não valida, né, esse tipo de arquétipo, esse Sim. tipo de ciência. Então eu saí do Conselho Regional de Psicologia para eu poder atender com essa ferramenta como terapeuta. Foi meio que uma renúncia. Foi uma renúncia, porque eu acredito muito na ferramenta, Sim. principalmente no processo terapêutico. Eu vejo muito, sabendo dessa história, Nana, que você está contando aqui pra gente, como um chamado, né? Eu vejo que o tarô te chamou, você chamou o tarô, foi um grande encontro. Foi um grande E encontro. o que é legal de tudo isso foi bem jovem ainda. Então você, né, tem tempo de vivência, Sim. você sabe o que está fazendo, porque esse tempo te deu essa experiência. E uma palavra que você falou aqui, muito interessante, ele é terapêutico. Ou seja, você falou sobre o que aconteceu na tua infância, o trauma que aconteceu, ou os traumas, né? Todos nós temos variados Sim. traumas. E ele vir como uma terapia para tua vida. Sabe, isso é sensacional. É muito mais do que aquela coisa, trago teu namorado de volta em 2 A dias. solução imediata, né? A pílula Não tem mágica. imediatismo, exatamente. É um tratamento mesmo. Sensacional isso, Nana. Sensacional. E uma das coisas que eu me lembro dessa minha vivência, quando apareceu a Imperatriz e o Imperador, foi as cartas revelando para mim assim: olha, você tem pais e mães terrenos. Imagina que você está num grande teatro cósmico e eles estão fazendo o papel do seu pai e da sua mãe. Aí apareceu o Imperador e a Imperatriz. Mas eles estão sujeitos a erros, eles são carentes, é a primeira vez que eles são pais, eles também estão aprendendo. Então, quando você precisar se conectar com a energia de pai e mãe, aí aparecia a sacerdotisa e o hierofante, que são os pais e mães celestiais. Sim. Então, eu fui conseguindo também compreender os arcanos através das imagens das pessoas que me cercavam. E aí, não é uma decoreba, entende? Que você pega o arcano e fala, ok, Imperador, Marte, Vermelho. Não, você conhece mesmo a carta. E é dessa maneira que eu gosto de ensinar as cartas para os meus alunos, que ela vivenciando aquele arquétipo dentro da vida dela. Aí não esquece jamais, né? Porque você reconhece Exato. aquele arquétipo na sua vida. Nossa, e que sensacional. Foi um tratamento para tua vida. Você ganhou experiência com isso, com esse tratamento para tua própria vida. E hoje em dia, as pessoas que você consegue alcançar, Nana, você
através do tarô, leva tratamento para a vida dessas pessoas. Isso é maravilhoso, cara. Muito maravilhoso mesmo. Que sensacional. Eu, de verdade, como eu falei ainda agora aqui, eu não sou um especialista. Para mim, isso é sensacional. Eu não tinha ainda imaginado o tarô dessa forma. Eu sei, tem muitas pessoas que fazem ali A a leitura. leitura e tudo mais, mas eu não tinha visto ainda dessa forma terapêutica. Sim. Isso é maravilhoso. Sim. Muito bom mesmo a gente saber sobre isso. Mas hoje em dia, a Nana cresceu, é uma adulta, é uma profissional. E como que é hoje, né? Vamos supor, você já falou de tudo aquilo de maravilhoso que aconteceu lá na tua infância, na adolescência, na juventude. E hoje, na vida da Nana, como é que é ainda o tarô? Olha, hoje eu utilizo o tarô, por exemplo, nas minhas consultas, ele é como se fosse anamnese. Então a pessoa entra para mim, eu abro as cartas, eu já sei o que a pessoa precisa trabalhar. Se ela está mais no aspecto físico, quando saem muitas cartas de discos, se é um momento dela muito mais mental, quando sai mais cartas de espadas, se é muito mais emocional, que é o copas, se é mais energético e vibracional, que é o paus. Então, hoje, o tarô, eu utilizo ele para entender aquilo que, às vezes, o nosso olhar é tão viciado, né, Elson? Às vezes a gente está tão estressado, tão conectado com as nossas ansiedades, que a gente não consegue ver com clareza o que está sendo revelado diante dos nossos olhos. Sim. Eu falo que o tempo todo o universo ele manda mensagens para a gente. Só que a gente não consegue decodificar essas respostas porque a gente está desconectado de nós mesmos. Então, quando você me pergunta, e hoje, como é o tarô para você? Hoje o tarô é aquele momento de conexão, né? É aquele momento que, se eu sair do trilho, se eu sair dessa jornada aí da heroína e do herói, ele me traz no GPS falando, ó, aqui tem um atalho, aqui tem uma buraqueira, ou olha para esse lado que você não está olhando. Então ele traz mais essa maestria de você conseguir ver o próximo passo da sua jornada e da sua vida. E eu também abro para mim, não só para os outros, né? Então tem momentos na minha vida que eu tiro uma carta para eu meditar, que é aquela carta porque eu acho que a nossa maior limitação é enxergar só com o nosso ponto de vista. E o Sim. tarô ele te dá vários outros pontos de vista, ele expande a sua consciência de verdade. Exatamente. E fora que ele amplia a tua intuição, porque as pessoas falam: "Ah, não sei nem se você ia fazer essa pergunta para mim, mas tem que ser intuitivo para abrir as cartas?" A intuição também ela é aprendida e construída. Com certeza, né, Ana? Com certeza. Tem que ter intuição, né, Ana? Mas você desperta a sua intuição quando você tem o conhecimento. O conhecimento ele abre para a sua intuição. Como aconteceu com você com 11 anos. Sim, exatamente. Não veio do nada. É, Foi um despertar realmente na sua vida. exatamente. E Nana, e o que não dá para se ver com as cartas? Muitas pessoas podem usar, talvez, a carta, o tarô, como uma bengala, sabe? Um apoio. Mas, ou pode até viciar essas pessoas, Sim. né? Como é que seria essa relação da utilização do tarô, no sentido de não fazer com que a pessoa fique viciada nisso, ou que seja sei lá, como eu falei, uma bengala mesmo, né? Aonde que seria a forma exata de usar e a forma incorreta de usar o tarô? Perfeito. Só aí tem umas 4 perguntas. É, Então vamos para a primeira. olha, é a dúvida de muita gente que está agora assistindo a gente. Então vou desmembrar essas Vamos perguntas lá. dele. A primeira é o que não dá para eu ver no tarô? Não dá para eu ver nome de rua, nome de pessoa, um diagnóstico médico, datas. Exatamente, Nana. É aí que eu digo que isso acaba sendo uma bengala na vida de algumas pessoas e não é isso. Mas tem algumas videntes, que aí são as cartomantes, aí pode ser que sim, porque tem mulheres que eu não dou datas, até porque eu acredito num tempo atemporal, sabe? Então, às vezes, você poderia estar vivendo uma coisa daqui 10 anos, mas se você evolui e aprende, né, com o tempo está tão rápido, você antecipa isso na sua jornada. Então, aí já mistura física quântica, já mistura várias coisas. Então, o que não dá para a gente ver? Nomes, cidades, horas, acontecimentos, diagnósticos médicos, essas coisas, não. O tarô ele te traz uma resposta mais subjetiva, porque ele está trabalhando o seu inconsciente. O tarô vicia? Elson, tem gente que é viciada, sim.
né? Que toda hora tem que tirar uma carta, que toda hora tem que fazer uma consulta. Mas, por exemplo, quando a gente usa de uma forma terapêutica, eu vou despertar maestria na pessoa. Então, cada vez mais, ela vai ter menos necessidade de fazer essas perguntas, porque ela consegue acionar o guia interno dela e sentir segura para tomar suas decisões sem ter que ter uma comprovação a toda hora. Sim. Então, as pessoas que são viciadas nas tiragens são aquelas pessoas que ainda não despertaram uma autoconfiança, um poder pessoal. Não é legal, né? Não é, porque perde a validade, né? Sim. Eu trabalho mesmo de uma forma assim, não é brincadeira, eu não vou brincar. Eu vou fazer uma abertura mesmo. Eu vou trabalhar com aquilo naquele momento que eu estou num hiperfoco para eu poder ver como um laser aquela situação. Aí aquela situação se abre para mim. Mas é um vício gostoso, né, gente? Porque é um vício do autoconhecimento. Então, tipo, dos males o menor. Então, você vai ser viciado por um tempo até você ser desmamado automaticamente, porque você vai entender que você é o oráculo. Quando hoje eu já conheço todos os arcanos e já interiorizei os arcanos, muitas vezes eu não preciso mais abrir a carta para mim, porque eu consigo chegar na resposta, porque a minha mente já foi treinada para encontrar os caminhos que já foram traçados. Então é como se a gente acabou de comprar um lote, num lugar que não tem estrada. Então, para a gente chegar lá pela primeira vez, a gente vai ter que passar várias vezes naquela estrada para abrir a estrada, não é isso? Exatamente. Depois que a gente foi bilhões de vezes, cara, a gente pode estar pensando em outra coisa que o piloto automático vai no automático. É a mesma coisa da jornada do tarô. Então, a sua prática, a sua experiência, ela vai te dar uma automaestria, um autoconhecimento. E aí você não se torna mais viciado nele. Exatamente. Exatamente. Inclusive, nós estávamos falando agora há pouco, vai ter essa virada de ano, é um momento super especial. Eu queria saber o que é que dá aí pra gente ver pro ano de 2022. Antes, eu vou te mostrar. Promete, hein? Tem muita coisa nesse ano de 2022. Eu posso até abrir um jogo para vocês, mas eu gostaria de mostrar a carta que vai ser, a carta do ano, né? E por falar nisso, então, Nana, não querendo te cortar, existe algum tipo de especialidade dentro do tarô? Por exemplo, eu vi que você falou de Tote. Sim. Como é que seria? Tá, existem inúmeros tarôs, inúmeros. Tem o White, tem o Marcélia, tem vários. O tarô que escolhe você, na verdade, sabe, gente? É aquele tarô que você se apaixona. Tem tarô e tem cartas. Para ser considerado tarô, ele tem que ter 78 cartas, né? Que são os arcanos maiores, os arcanos menores, as cartas da realeza. Porque hoje tem o baralho da bruxa, o baralho do gnomo, o baralho do vampiro, o baralho do... Tem inúmeros, né? Tantos artistas maravilhosos, qualquer pessoa pode fazer a sua releitura e fazer a sua carta. Eu tenho vários tarôs, eu tenho uma coleção de tarôs, mas o tarô de Tote, para mim, é um tarô que ele tem uma inteligência arquetípica muito forte mesmo. No tarô do Tote, ele mostra o signo, a cabala, as cores, todos os arquétipos. Então, ele é uma carta viva, né? Se você entende as cores, os símbolos, ele fala com você. No ano de 2022, quem vai estar regendo o ano pra gente é o arcano dos enamorados. O arcano dos enamorados, que é o arcano dos amantes, ele vai falar muito da gente fazer escolhas. Então, é um ano que você vai poder escolher amar ou temer. A gente está, né, vindo desde 2020 uma energia de temor muito grande, né, Elson? Na saúde, na política, na educação. E no mundo inteiro, todo mundo fala a mesma coisa, né? Exato. Esse ano de 2022 ainda vão acontecer coisas que vão levar a gente para a banda do temor. Mas se você faz a sua escolha e escolhe estar centrado em você e no amor, você vai passar um ano com mais qualidade, né? Agora, se você escolhe o temor, aí vai ser lapada, sabe? Aí vai ser um ano, ainda um ano de muita transformação interna através da dor. Sem dúvida, é um ano de relacionamentos, onde a gente precisa aprender a se relacionar primeiro com a gente mesmo, aprender a se perdoar por não ter conquistado o corpo ideal, se perdoar por não ter conquistado a conta bancária ideal, se perdoado por não ter sido a mãe ou o pai ideal, se perdoado enfim, né? A gente acha que a gente se conhece, Elson, mas a gente não se conhece.
Toda vez a gente tem uma autocrítica muito grande com a gente pesa a mão com a gente mesmo. E esse ano de 2022 vai ser um ano para você conseguir ser mais gentil, ser mais amoroso com você mesmo, porque só dessa forma você vai conseguir também ser mais amoroso com o próximo, que é o amante. É um ano que, além da gente aprender a se perdoar, a gente vai renascer de novo, que é o zero, que é o louco. O louco, ele traz pra gente uma energia da inocência, né? Como seria se eu agora pudesse ser uma página em branco e me reinventasse? Porque o mundo está mudando, tudo mudou. Hoje a gente tem aulas na internet, a gente está aqui juntos na internet. Foi um recomeço. Foi um recomeço. E não dá para eu ser o mesmo com o mundo transformado, não é verdade? Então, esse é um ano mesmo para a gente abrir o nosso coração para essa inocência e falar como seria se eu pudesse me tornar um novo humano. O que é o novo humano para mim? A gente está no momento de decisões. E por isso vai ser um ano de muito crescimento, de muito aprendizado. E o que é mais legal é que, apesar de todas as adversidades que o mundo está passando, não é só no Brasil, né? No mundo inteiro, mas sempre tem algo para ser melhor. Sim. É o pêndulo, né? O pêndulo ele vai para um lado de uma polaridade, mas vai para um outro lado de polaridade também. Então, assim como pode ser um ano, sei lá, talvez difícil ou com as suas peculiaridades, mas também vai ser um ano de muitas possibilidades. Exatamente. Sempre tem essa opção, né, Mariana? Sim, sempre tem essa opção. E eu falo aqui que a gente está aqui para aprender a se relacionar. E esse ano a gente vai ter essa oportunidade de aprender a se relacionar. E por isso, também perdoar. Perdoar parentes, perdoar ex, perdoar sócios, perdoar, né? Para que você possa estar mais leve para a próxima jornada. Exatamente. E não ficar carregando tanto peso. Exatamente. Uhum. E pessoas que levam isso para a vida inteira, né? Tem gente que leva isso para a vida inteira. Inclusive, e é uma escolha. Começa ano e sempre tá lá com aquela carga pesadíssima. Então, por isso que uma das características dos amantes é associações, parcerias, sociedades, escolhas, relacionamentos, né? Tudo que é bom na vida, né, gente? Porque a gente está aqui para se relacionar, a gente está aqui para trocar. Exato. E esse vai ser um ano muito das trocas. Nana, é legal que você falou agora sobre parcerias, quando você mostrou essa carta. Uma coisa bem interessante também é nessa questão profissional. O que as cartas trouxeram para você profissionalmente? A gente estava conversando agora em off aqui sobre o que é atualmente para você as cartas, né? O tarô. Conta pra gente sobre isso. Nossa, sensacional. Eu não sabia sobre isso também. É muito sensacional. Uma das coisas que me surpreende muito é, por exemplo, nos cursos do tarô, a parceria do grupo, das pessoas, de como as pessoas se conectam para poder compartilhar e ajudar uma outra. Então, hoje a gente tem uma comunidade das sacerdotes e sacerdotisas, tem muito mais sacerdotisas do que sacerdotes, os sacerdotes estão convidados a participar. Eu estou aqui já. Porque assim, Elson, sabe, às vezes uma mulher tem alguma dificuldade, aí ela faz a leitura dela, só que às vezes a gente é tão viciado nos nossos problemas que a gente não consegue decodificar com tanta clareza. E nessa comunidade, todas... Olha, eu senti isso na sua carta, eu senti isso no seu jogo. Aí, o dia que uma tem o aniversário, todas jogam para essa que tem o aniversário. Legal. Então, a gente fez um grupo mesmo de trocas verdadeiras que vem crescendo. Hoje, algumas delas já são profissionais e trabalham no tarô profissionalmente, né, cobrando e tudo. Cada uma tem as suas profissões, mas entraram no curso sem querer ser taróloga, só para autoconhecimento. Mas é algo que te seduz, a palavra não é seduz, mas que te transborda tanto. Quando você encontra algo que faz bem para você, você quer transbordar para o outro, né? E aí acabou que a maioria das sacerdotisas hoje jogam já como profissionais. E os sacerdotes e sacerdotisas não precisam estar ali fisicamente no mesmo lugar, né? Hoje em dia, com a internet, você pode estar em qualquer lugar. É um outro assunto, sabe, Elson, que as pessoas me perguntam, mas dá para jogar online? E eu tinha essa dúvida antes da pandemia,
Porque é magnético, né? Ele tem a sincronicidade de você tirar as cartas. Mas através de estudos de física quântica, de vibração e tudo mais, a gente percebe que a energia chega. Quando você está Exatamente. conectado, cara, olha, eu tenho Tudo clientes está do conectado. mundo inteiro, sabe? Da China, do Japão, Genebra, Kuala Lumpur, Alemanha. E quando eu abro as cartas para essas pessoas, ela tá ali na minha frente, porque a gente se conecta mesmo energeticamente. Mas eu tive essa dúvida também. Falei, será que dá? Dá. Não há distância quando Então, os corações fazer estão atendimento próximos. Online. fisicamente ou online, o resultado é o mesmo, dá para fazer tranquilamente. Hoje eu te falo 100% Isso é maravilhoso. de confiabilidade que Olha aí, sim. pessoal, tá vendo só? Que sensacional. Não tem mais fronteiras, né? Não tem, não tem. Não temos mais Não, e fronteras. uma vez que você entende sobre física quântica, uma vez que você entende que tudo tá ali naquele emaranhado, tudo tá conectado. Então, independe. O que está à distância, a nossa distância é apenas uma fronteira, Sim. mas sim. a conexão é a mesma. É a mesma. Exatamente, É a tudo mesma. vem da fonte. E, inclusive, você pode também tirar para uma outra pessoa, por exemplo. Ai, mãe, tira uma carta aí para mim, não tá junto comigo. Tira para mim o que tá acontecendo nesse momento. Sai a mesma coisa quando eu estou em conexão com a pessoa. Por quê? Porque a gente acessa no campo mórfico da pessoa o que está no inconsciente dela que ela precisa para estar enxergando naquele ponto, para sair do emaranhado que ela se encontra naquele momento. Então, tudo mesmo está na frequência. Você entra na frequência e aí você consegue liberar aquilo que está travado. E o que é mais legal? Porque quando você traz para a luz aquilo que estava na sombra, às vezes só de você saber você já soluciona. Exato. Porque eu não consigo trabalhar aquilo que está oculto, aquilo que eu não enxergo. No momento que eu enxergo aquilo, pronto, já é uma cura eu trazer para a luz aquilo que está na minha sombra. Que sensacional. Então isso já é curativo. Sim, nossa, sensacional. E sobre essa questão profissional, você falou agora há pouco que algumas amigas já tinham suas profissões, mas acabaram também fazendo aí por exemplo, uma atividade extra. Sim. Ou uma mudança mesmo de transição de carreira. Sim. Tem algumas que querem fazer a transição de carreira e que já estão conseguindo. Inclusive, eu fiz o oráculo agora há pouco tempo e algumas das sacerdotisas do curso já atuaram também no oráculo, que a gente tem uma mostra, né, que é a formatura das pessoas que fazem o curso, que é o Oraculon. Que aí é tipo o debut, apresentando para o público, né? E é muito gostoso, porque o feedback que elas recebem é um feedback mesmo. Quando você se cura, você é um espelho limpo e você consegue curar o outro. Esse tarô, eu gosto de chamar ele do espelho da alma. Por quê? Porque é como se eu pudesse ver a minha imagem refletida no espelho e, às vezes, algo que está errado em mim eu quero mudar no espelho. Eu não vou mudar. Eu posso estilhaçar o espelho, eu posso jogar o espelho fora, mas que aquilo vai permanecer em mim. Então, as cartas são como um espelho. Ela vai te revelar, mas a mudança é interna. A mudança é você que tem que fazer em você. A carta não faz nada por você. Exato. Ela apenas te mostra aquilo que você precisa transformar dentro do seu ser. E por isso ela é o espelho da minha alma. Às vezes eu estou tão identificado com a minha personalidade que eu não consigo acessar o meu eu superior, a minha centelha. Né? Então, é um caminho para você se conectar com o seu eu superior, com a sua centelha divina. Porque Exatamente. você vê com clareza aonde que está o seu desafio, mas também aonde está o seu dom, onde está o seu talento. Exatamente. Mariana, você falou ainda agora também sobre aquela questão que você trabalhava como psicóloga e você fez aí uma transição, Sim. teve que sair de lá do conselho de classe e tudo mais para se dedicar ao tarô. Aí surgiu a dúvida. Hoje em dia, como que a pessoa se torna um especialista em tarô? Como é que ela pode ter o tarô como uma fonte de renda ou um trabalho? Na verdade, mais do que isso, como se especializar, né, no tarô? Como é que a pessoa consegue fazer isso? Sim, hoje a gente tem cursos de formação, né? Esse que eu estou te falando que da sacerdotisa é um curso de formação para tarólogo, onde acho que são 97 aulas, aonde eu explico muita aula, hein? 97 aulas, onde a gente explica todos
os arcanos maiores, os arcanos menores, que são 76 cartas. A gente passa pela história do tarô, pela ética do tarô, pela origem do tarô, né? A gente fala sobre a diferença entre o tarô terapêutico e o tarô adivinhatório. A gente tem essa mentoria de esclarecimento de dúvidas e tudo mais. Sim. Então, é uma formação mesmo online. Nossa, 97 aulas é muito completinho, hein? Fora os bônus. Fora os bônus. Fora os bônus. É mais de 30 horas de curso, Elson. Uau. Ainda, né? Porque eu sempre coloco alguma novidade lá e essas horas só vão estendendo. Falar em curso é até pouco, né? É muito mais do que um curso, porque são 97 aulas só do curso Sim. base ali, fora os bônus. Fora as mentorias, que ainda tem as mentorias comigo para poder jogar, para poder tirar as dúvidas, para poder compartilhar qual é o processo que está tendo com o tarô. Essa comunidade onde troca também com outras sacerdotisas mais experientes ou com as novas. Então, assim, tem mesmo uma rede de apoio para que a pessoa possa aprender o beabá das cartas. E o jeito que eu explico também ensinando uma meditação arquetípica, que é você conseguir, igual eu aprendi o tarô, né, que não foi em livros, foi através de meditações, eu ensino essa meditação para que a pessoa possa também conhecer os arquétipos através do inconsciente. Sim. E aí no curso tem essa meditação arquetípica. Então hoje a pessoa pode se formar com a professora Mariana Neves, é isso? Com muita honra. Que legal, hein? Olha aí, tá vendo só? Com muita honra. Professora, que honra, hein? E como que se chama o curso? É Espelho da Alma, curso de formação Tarô Espelho da Alma. Que legal, Mariana. Então, hoje a pessoa pode ter uma transição de carreira. Sim. Ao se especializar com você, com a Mariana Neves, e também pode ter uma fonte de renda extra. E uma autoterapia, né, meu amigo? Porque quando você estuda o tarô, você se revira de Sim. cabeça para baixo e aí você entende o autoconhecimento na veia. Nossa, que sensacional, Mariana. Porque para você ser um bom terapeuta, você tem que ter trabalhado as suas dores. Porque você só consegue levar o seu consulente no estado que você chegou. Então, você precisa, sim, expandir a sua consciência, ressignificar as suas dores, transmutar as suas dores. Aí, sim, você pode ser um bom terapeuta. E, por isso, aí eu sou muito criteriosa para, por exemplo, só participa do oráculo quem eu percebo que já passou para o processo de autoconhecimento, que já curou as suas dores, e é só assim tá apto para poder ser esse espelho para refletir a cura no outro. Porque imagina, se eu tô com um espelho todo quebrado, enferrujado, sujo, imundo, e você vem ver a sua imagem através do meu olhar. Você vai falar, meu Deus, né? Eu tô muito mais mal do que eu pensei. Mas não é. É o canal aqui que tá sujo. Então eu preparo as pessoas primeiro para um caminho de autoconhecimento, primeiro para uma autocura, primeiro para uma maestria. Depois que essa pessoa está pronta, aí ela pode se doar e se dedicar para o seu semelhante. Olha só, tá vendo, Centelhas? Você pode se tornar um especialista em tarô. Sim. Isso é sensacional, isso é muito bom. E Mariana, hoje em dia, então, a pessoa, uma vez que ela se especializa no curso de tarô e tudo mais, então ela pode atender na casa dela, ela pode ter um escritório onde ela pode fazer os atendimentos. A gente chama de consultório, sim. É mais ou menos assim que funciona, então. Sim. Nossa. A maioria está atendendo online. Ou nas mostras. A gente tem a mostra física aqui em Brasília, que é o Oráculo, e a gente também tem mostras online, né, onde a gente faz a preços populares esses atendimentos, para que você possa servir também ao outro. Porque quando você recebe tanto, Elcio, que a sua vontade é de transbordar, é de passar. Né? E dessa maneira também você vai pegando prática, segurança, Sim. experiência. E a gente faz estudo de casos, eu acompanho alguns casos mais difíceis. Então, é aquilo que eu estava te falando, tem todo um suporte dentro dessa formação. Então, dentro dessa formação, você falou que são as 97 aulas, mas o que mais que tem, então, nesses bônus, para a gente resumir? No bônus, a gente tem a meditação arquetípica, né, que você acessa todos os arcanos através do seu próprio inconsciente. Tem uma historinha muito linda que eu fiz para sua criança interior, aonde eu faço a jornada dos 22 arquétipos do tarô. Então, você consegue compreender cada arquétipo através de uma forma lúdica. Isso também está no bônus.
A gente tem todas as lives, eu fiz uma jornada intuitiva, que são 6 horas de aula, que hoje está privada para as sacerdotisas dos cursos, e eu recebo várias mensagens das pessoas pedindo para que eu disponibilize ela no YouTube, e eu entendo, porque foi muita energia nessas 6 lives, e elas estão como bônus. Quem acessar essa formação pode... Cada uma tem uma meditação, então pode fazer várias vezes, que está dentro do curso. Tem também a aula de Cabala da especialista Heidi Castro, que aí ela tem 6 aulas falando da Cabala e dos 4 elementos. Tem esse nosso grupo exclusivo do Telegram, que é a minha paixão. Eu acho que isso não tem preço, tem muito valor. Esse eu acho que é o mais valor, é a gente estar junto, sabe? Trocar experiência, trocar vivência, essa rede de apoio. E isso é maravilhoso. Que eu me lembre, acho que é isso. Acho que só isso é muita coisa. E muita coisa que eu digo assim, no sentido de muito aprendizado. Sim. Nossa, sensacional. Isso pode ser para qualquer pessoa ao redor do mundo. O curso não é só para quem está no Brasil, não, né? Não. É para qualquer ser humano que queira se trabalhar, encontrar a sua própria maestria, compreender a sua alma, ter um GPS. É para qualquer... Não precisa ter intuição, não precisa ter tal religião, não precisa ter uma base em arquétipos ou em tarô. Ele é do básico. Olha que legal. E você vai avançando junto com a gente ao longo do seu aprendizado. Não precisa ter aquela questão também, mas eu não sou ainda do meio. Não, você pode começar do zero. Você mesmo. Começa do zero, sim. Isso é sensacional, Mariana. Sensacional. É fácil de adquirir? É muito difícil? Como é que é essa aquisição? Olha, eu vou te dizer... Eu também quero saber. Eu vou te dizer que é uma missão minha, de verdade, espalhar isso. Quando eu fiz o oráculo, eu queria desmistificar os oráculos, porque é uma ferramenta tão nobre, tão poderosa, que por isso que eu quis ensinar, sabe? Porque eu acho que quando você ensina, você eterniza, né? Sim. E é o que eu falo com a Mai, que nós somos multiplicadoras. Então, quanto mais pessoas carregando a luz, mais rápido a gente consegue iluminar tudo. Eu tenho um lema desde que eu sou pequenininha, desde esses meus 11 anos, que é trazer o paraíso para a Terra. Eu acredito de verdade que você tem o paraíso dentro de você. E que muitas vezes, se você está vivendo um inferno, é porque você não descobriu o caminho, porque tem um atalho aí que te faz chegar no paraíso. Então, eu fiz esse curso. Esse curso ele tem a duração de 1 ano. Ele é um curso todo online. Como eu falei, né, com mais de 97 aulas, fora os bônus. E ele hoje está na plataforma do Hotmart. Então, é muito precioso, gente. Eu sou meio que... É igual mãe falando de filho. Sim, eu te entendo. E o valor totalmente acessível. Você comentou há pouco sobre o valor, quando a gente estava começando em off. Tem parcelamento em cartão, parcelamento em 2 cartões. O que é legal do Hotmart, o Hotmart ele deixa você parcelar em 2 cartões, ou seja, você utiliza 2 cartões, tem boleto, tem Pix. Quem está fora do Brasil também consegue fazer compra. Nós recebemos muitas dúvidas sobre as pessoas que moram de fora do Brasil. Poxa, como que eu faço? Eu falei compra agora há pouco, mas é muito mais do que uma compra. É um investimento, né, amigo? É um investimento, sabe? Eu sou um pouco contrário a essa palavra compra, porque é muito mais do que isso. É investir realmente em você e se você for pensar, né, se a gente for dividir em 12 vezes, dá 12 vezes de menos de 90? Quanto que fica? O curso é R$ 927. O valor é esse, R$ 927. O curso à vista, mas ele pode ser dividido em 12 vezes. Nossa, se você for parcelar em 12 vezes, nossa, é mais barato do que comprar uma pizza. Exato. Por mês. Gente, é mesmo. Se você for comprar uma pizza gigante... Você ainda vai ficar fitness investindo no tarô. Nossa, é mais em conta do que você, sei lá, sair para comer um hambúrguer, uma pizza, um refrigerante. E muito mais do que isso, é um investimento. Esse não é o valor do curso, sabe, Elcio? Se eu fosse vender esse curso mesmo, ele seria uns R$ 3.200 de verdade. Com tudo isso de bônus. Agora, o que eu penso? Que no momento que a gente está vivendo, com tanta crise, com tantas pessoas precisando despertar, eu fiz o valor do curso com menos de 50% de todo o aprendizado que eu tive, de
de tudo Olha que legal, Porque você o que ter. que eu falo? Eu falo assim, que eu passei por muitas dores e muitos aprendizados para conseguir compilar tudo isso e passar, né, para os sacerdotes e sacerdotisas. E eles não precisam passar por todo esse caminho árido, Exato. porque já está mastigado, né? Já é um conhecimento que vem lapidado. Então, o valor dele, de verdade, seria muito mais alto do tanto de dedicação, de tanto de aprendizado, de busca interior. Mas eu quis fazer um valor que fosse justo, porque a minha intenção mesmo é trazer o paraíso para a Terra, é poder ensinar as pessoas uma automaestria. Sabe o que é legal no tarô? Às vezes você tem um problema que você tem vergonha até mesmo de falar com o seu terapeuta. Por exemplo, eu já atendi pessoas que era cleptomaníaco e não conseguia falar porque tinha vergonha de se expor. E eu falava, você não precisa fazer perguntas, as cartas vão te dizer. E aí eu ia construindo para a pessoa o caminho da cura dela. Sim. Só depois que curou que ela falou, poxa, Mariana, muito obrigada, porque você jogou oculto para mim, eu não precisei me expor. Hoje eu me sinto à vontade de expor por você, porque hoje eu tenho confiança. Mas era uma coisa que eu não falaria para ninguém. Uhum. E quando você aprende a trabalhar você mesmo com o tarô, até aquelas questões que você tem muita vergonha, que te é velada, que está na sua sombra, que você se sente muito constrangido, você ganha a sua automaestria. As cartas vão te direcionando qual é o melhor caminho. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso trabalhar para me libertar disso? Qual é o melhor caminho que eu preciso fazer para aprender o que eu tenho que aprender com isso e soltar? Então, ele também te traz uma autoterapia. As É cartas verdade. também elas são uma autoterapia. É para você, é para outra pessoa, como você falou de terapia, para você, para o outro, e ainda sobre a questão profissional Sim. também. Isso é É sensacional. 1001 utilidades. Exatamente, Mariana. Olha, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Vem Ainda mais comigo. sabendo das formas que são totalmente acessíveis de parcelamento para quem está no Brasil, fora do Brasil, e por saber que é muito mais barato que você comprar uma pizza. Isso por mês, gente, por mês. Sensacional. Só essa aí do mais barato que uma pizza. Já ganhou, né? Nossa, cara, é um investimento. Isso é um investimento na sua vida e também uma transformação para você, para outra pessoa. Isso é sensacional. Se eu fosse você, eu não perdia realmente essa oportunidade, Mariana. E será um prazer você fazer parte dessa É o que eu ia egrégora. falar agora, ainda mais tendo a Mariana, né? Isso é maravilhoso também. É fantástico, gente. Essa egrégora é uma egrégora de. Eu não prometo que essa turma vai ser assim, mas vou contar uma coisa que eu não sei nem se eu deveria, porque não é marketing. Eita, Mas, vamos por lá. exemplo, na minha primeira turma, no pacote tinha 3 mentorias. Elson, as meninas estavam tão empenhadas, tão apaixonadas, tão dedicadas, que até hoje eu faço mentorias com elas. Olha De que 3 legal. viraram 12 mentorias. Por quê? Porque é a turma que faz, né, acontecer. Então, Sim. assim, quando tem um envolvimento, quando tem uma vontade, quando tem um bem-querer, eu vou pegar na sua mão e eu não vou largar. Eu ia falar, eu só vou largar quando você já estiver voando, mas tamo junto para sempre, porque é uma Uma satisfação. caminhada juntos, né? Juntos é mais gostoso. Você cria network, você faz amizade com a questão do grupo que eu Sim. falei, que pode ser em qualquer lugar do mundo. De onde você estiver, você vai fazer parte dessa tribo maravilhosa. Sensacional, Mariana. Eu quero te agradecer Eu que por ter vindo aqui, agradeço. ainda mais nessa época agora de transição, de mudança de ano. Sensacional isso. Obrigado por você ter vindo aqui. E também obrigado por trazer essa oportunidade para a vida das pessoas que querem uma mudança para a sua vida, para a vida de outra pessoa e também como um complemento, talvez, de renda e uma formação também. Você pode realmente fazer uma transição de carreira. Sim, a gratidão é minha, totalmente minha, por poder ser contribuição para vocês nesse momento tão delicado. Agora é a hora, gente. Não existe o depois, não existe o amanhã. Agora é a hora. Quem tem poder age, né? Já é uma frase que a gente conhece muito bem e você tem esse poder na mão. Tem uma carta aqui que é o 4 de discos, que é a carta do poder. Poder é você ter possibilidades. Poder é você conseguir enxergar através de um outro prisma. Então, se você está achando que tem limitação na sua vida, vamos junto descobrir novos caminhos para que você possa ter o poder de ação, o poder de transformação e o poder de
ser o condutor da sua jornada. Exatamente. Muito obrigada, amigo. Nossa, nós que agradecemos muito a Nana. Bom, agora é com vocês. A Nana já deu o recado, agora é com vocês. E é isso aí. Obrigado por estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Centelha Divina TV. Também esse vídeo vai estar lá no canal da Mariana. Mariana, por falar nisso, deixa as suas redes sociais também. Tá joia. Tanto o Instagram quanto o YouTube é eusou.mariananeves, só que é Nevz. E vai estar aqui também na descrição do vídeo, Sim. super fácil de encontrar. E o link também para você adquirir o curso. Perfeito. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. É bem fácil. Não tem erro. Vamos junto. Não tem erro. Tá bom? Tchau, Centelhas. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Um beijo, né, da nossa Centelha Pra sua. Tchau, Centelhas.